O tema da mensagem de hoje é mortificando a carne. Mortificando a carne. Apesar de muitos não estarem ouvindo essa palavra, é bíblica. Esse é um assunto que poucos se interessam. Na verdade, a grande maioria não quer mortificar a sua carne. Essa é que é a verdade, viu? Somente pessoas que temem a Deus, os espirituais, os nascidos de novo, os que amam a Deus, se importam em ouvir esta palavra e fazer um exame para ver se tem ainda alguma coisa que desagrada a Deus. A maioria que não está ouvindo essa mensagem e continua vivendo na carne, mesmo indo a uma igreja, infelizmente não estão conscientes que estão desagradando a Deus. Isso é uma coisa muito séria. Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui, quer dizer, ele não teria receio algum de dizer: esta igreja é uma igreja carnal. Tem gente que se fala na bucha, sabe? E ele falou mesmo para a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 3. Olha o que ele fala para esta igreja que ele amava, viu? Amava. Só que o homem de Deus é sincero como Deus é. Eu, porém, irmãos, 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Crentes carnais. Ele não está falando para o mundo, está falando para a igreja, para crentes. Podemos ver duas linhas aqui também: os carnais e os espirituais. É importante deixar a linha dos carnais, porque essa linha, além de não agradar a Deus, está indo para o inferno, para a morte. Essa mensagem é importante, porque esse assunto, Marcos, mexe com o coração de Deus. Romanos 8:8 diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Está ligado com Deus ou não está? O viver na carne mexe com Deus ou não mexe? Sim? Não podem agradar a Deus. Você sabia que um dos pecados no deserto que desagradou a Deus e fez com que o povo ficasse prostrado sem entrar na terra de Canaã foi o pecado carnal? Nós não vamos ler, mas 1 Coríntios 10:5 fala que por causa do desagrado a Deus, eles não puderam entrar, ficaram prostrados no deserto. A Bíblia me mostra que desagradar a Deus é coisa séria, é questão de vida ou morte. Por isso eu não posso ser um crente carnal achando que está tudo bem.
Infelizmente a maioria acha que está tranquilo, está tudo bem. Hoje eu estou dizendo, igreja, é preciso aprender a mortificar os desejos da carne. O mundo fala o contrário, libera, faz a festa, seja feliz, aproveite, libere a carne, em outras palavras. Essa é a filosofia do mundo. Deus não fala isso. Deus fala para mortificar a concupiscência da carne. É o contrário do mundo. Se você quiser saber, a mensagem verdadeira cristã é contrária à mensagem do mundo. É por isso que pouca gente prega. Romanos capítulo 8, versículo 6. Nós precisamos basear na Bíblia, viu, gente? Não adianta ir por vontade da alma, da carne. Nós estamos aqui pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Romanos 8, 6 fala assim: porque o pendor, ou a inclinação, ou a direção que leva para a carne, dá para a morte. O pendor da carne dá para a morte. Deus está falando isso. E eu disse que agora no início do culto que vários homens de Deus na Bíblia morreram porque estavam inclinados para a sua própria carne. E é verdade. Poucos pastores estão alertando os irmãos e eles continuam vivendo na carne e continuam rumando para a morte. E eu disse várias vezes para essa igreja que o meu desejo é que cada um seja salvo. Por isso, preciso pregar mensagens que podem levar à morte. E essa é uma dessas. Dá para entender? Amém? O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Versículo 13 desse capítulo fala assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Aqui está falando sobre a mortificação da carne. Entende? Os crentes carnais, os rebeldes, os que causam divisão, os que querem mais os prazeres deste mundo, eles estão indo para a morte. Isso é coisa séria. Coisa séria. Quando fala sobre a mortificação da carne, fala sobre o quê? A lei. Isso é o quê? Cruz. Estamos pregando a mensagem da cruz. Porque estamos falando sobre a necessidade de mortificar a carne. Esta maneira de crucificar a carne. Sem a cruz não há mortificação da carne. Sem a mortificação da carne não há salvação. Para mim, Maria, o crente carnal, ele pode estar bonitinho no culto. Roupinha bonita, cheirosinho, uma carinha bonitinha, um paletózinho. Pode sair bem na foto da igreja, viu, Maísa? Mas na foto do Senhor, está feia a coisa. Está feia a coisa. Está feia. Por que eu digo isso? No versículo 7, fala assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. O crente carnal acha que está bem estando no culto, mas na verdade ele é um inimigo de Deus, está do outro lado. Ele está bem? Não. Não está bem. Não está bem. Uma igreja carnal, não prega essa mensagem. Quantas vezes você ouviu isso? Nunca. Quantos anos você está na igreja? Par de anos.
né? Perdeu as contas. Mas já faz muito tempo, né, irmão? E a gente não vê mesmo, não é verdade? Encheu o ego das pessoas. Somente uma igreja regenerada, que anda no Espírito, tem prazer em fazer um exame na presença de Deus, sem dar um resquício carnal que desagrada a Deus. Essa semana eu passei uma vez pedindo para Deus me examinar, para ver se há algo carnal que o desagrada. E eu espero que você, a partir dessa mensagem, comece a fazer isso. Nós precisamos andar no Espírito e não na carne. É tão gostoso quando isso é dito. Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos 8, 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, vírgula, que não andamos segundo a carne, mas aleluia! Eita, coisa linda! Gostaria de poder dizer isso para a igreja sempre. Nós não estamos andando na carne, mas no Espírito. Eu creio que a vida crucificada nos leva a andar no Espírito. É por isso que podemos ler com propriedade, com alegria, o versículo 9 desse capítulo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Eu gosto disso, meus irmãos. Que palavra consoladora, que palavra maravilhosa. Nós não estamos na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pode ser crente, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser o que for. Não tem Cristo, não é dele. Eu gosto da cruz porque ela é triunfante, vitoriosa. Gálatas 5:24 nos revela isto. Gálatas 5:24. Como é gostoso ser crucificado e poder ler versículos sobre a cruz. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Maravilhoso, pastor. Isso é cristianismo. Isso é vitória. A cruz mata esse terrível inimigo dos filhos de Deus, que é a concupiscência da carne. A igreja de hoje precisa ouvir mensagens da cruz. Senão ela continua se arrastando por este mundo e vai acabar lá embaixo, não lá em cima. Esse assunto é crucial, porque está também ligado com o nosso crescimento espiritual. Pouca gente detecta, percebe as estratégias do inferno contra a igreja. Poucos estão enxergando. Eu vejo uma ligação com aquele versículo lá que nós lemos no começo, que Paulo está chamando de crianças, a igreja de Corinto, de carnal e criancinha, que não pode nem ter alimento sólido. Uma igreja carnal não cresce, permanece infantil, não tem apetite pela palavra de Deus, não desenvolve para a salvação. 1 Pedro 2,2 fala: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Você já viu um crente carnal ávido, faminto pela palavra? Não, ele esquece da palavra. Ele esquece de ir para o culto. Crente carnal. De acordo com Hebreus 12:1, o pecado, ele
gruda tenazmente, ele não deixa avançar. O crente carnal, pecador, continuamente em pecados, ele não avança, ele não cresce, ele permanece criancinha, como Hebreus 5, de 13 a 14 fala. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu não quero que essa igreja seja uma igreja de criancinha, uma creche. Só faz bagunça. A maioria das igrejas são assim. Criançada pulando, bagunçando, gritando, correndo. Creche. Sabia? Última passagem, Hebreus capítulo 5, versículos 13 a 14. Precisamos, eu repito, pela cruz, mortificar a ação da carne. Mortificar a carne. Essa é a mensagem de hoje. Para entender um pouquinho aqui, então, Gabriel, nós vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 21, para entendermos o que é carne que nós estamos falando aqui. 5, 19 e 21. Deus lá em Gênesis 6, quando viu a corrupção do homem, a maldade do homem, ele falou: o homem é carnal. Eu vou diminuir os anos aqui, porque senão esse mundo vai acabar logo. A coisa vai ficar muito feia rapidamente. Deus sabe que nós somos carnais. Olha, quem é carnal? Quais são as obras da carne? Vamos lá. Primeiro, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Já entendeu? Com Deus é preto no branco, branco no preto. O camarada explode, perdi a cabeça, é carnal? É carnal. Pecou? Pecou. Impureza, lascívias, pensamentos impuros. Eu estava conversando com a Nicole. Quem vocês acham que tem mais pensamentos impuros? O homem ou a mulher? Seja homem, seja mulher, são safados do mesmo jeito. Sim. Essa passagem fala que se continuar carnal, não vai entrar no reino de Deus. Não vai ser salvo. Agora, quantos pastores ali estão pregando sobre a seriedade de permanecer carnal, porque não terão a salvação eterna? Hoje eu estou dizendo isso para a igreja. Se você continuar carnal, você não vai para o céu de jeito nenhum. E não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está falando, eu aconselho você a ouvir, porque não falha. O que é? Não vai ter jeitinho. Essa é uma advertência séria para a igreja. Sabe o que eu vejo? Muitos crentes
passa décadas na igreja vivendo escondido. Crente carnal, Anderson. Finge todo domingo que é bonitinho, mas é um carnal. Passa a vida toda, 40, 50, 60 anos, frequentando a igreja. No final da vida, estão tristes, derrotados, e você não vê o brilho da salvação nos olhos deste homem, desta mulher. Não é fácil, não é brincadeira, é sério demais. É preciso com urgência aprender a mortificar a carne. É a terceira vez que eu estou falando isso. Deus se importa. Deus quer que você e eu andemos no Espírito. Por isso Gálatas 6,16, Deus ordena: digo, porém, andai no Espírito. É ordem, diariamente, todo o tempo. O cristão tem que andar no Espírito. E quando ele anda no Espírito, ele não satisfaz os desejos descontrolados da carne. Essa palavra concupiscência, Gabriel, significa um desejo descontrolado. O homem fica louco, maluco, por causa do desejo carnal e faz loucuras. A gente vê esses doramas coreanos tão bonitinhos, né? E não sabe o que rola por trás. Nesses dias, uma atriz coreana suicidou-se. O pessoal falava: cadê? Sumiu da mídia. Ela perdeu os pais cedo. Precisou trabalhar muito para sustentar a família. E o sonho dela era ser uma atriz. E ela começou a partir para esse sonho. E ela entrou numa agência. E ela foi percebendo que ganhava um dinheirinho. Só que mais adiante, Marcos, ela descobriu que era uma arapuca, era uma cilada. Porque os diretores começaram a usá-la para satisfazer sexualmente homens ricos. Lugares próprios para isso. Ela tinha que servir bebida e se submeter a tudo que os homens queriam. E ela não aguentou e se suicidou. A carne mata. É tão importante andar no Espírito. Por isso, Gálatas 5,18 fala: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A igreja não pode esquecer dessas coisas. Tá bom? Estou falando de uma estratégia de guerra espiritual hoje. Porque a carne e o mundo andam de mãos dadas para destruir a igreja dos cristãos. Posso estar enganado, mas nessa semana, em oração, preparando essa mensagem, uma coisa que me veio é que uma das razões da apostasia nesses últimos tempos tem a ação do mundo e da carne contra os cristãos. O mundo, Satanás usa o mundo para atrair jovens, casais, casados, para prostituição e adultério, para destruição. Eu penso que a ação conjunta do mundo e da carne enfraquece a igreja, destrói a igreja. O mundo está ligado, porque eu me baseio em 1 João 2, 15 a 17, que fala que
que há no mundo, a concupiscência da carne, que nós estamos falando hoje, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida do mundo. A mesma estratégia que Satanás usou contra Eva lá no jardim do Éden para seduzir e levar ao pecado o homem e a mulher. Tanto o homem quanto a mulher, tanto o cristão como uma mulher cristã estão debaixo de fogo cruzado nos dias de hoje. O irmão e a irmã em Cristo têm que abrir os olhos. A estratégia da serpente continua a mesma. Hoje em dia há tantos filmes mostrando adultério, prostituição, pornografia, tudo são obras do maligno por meio do mundo para escravizar e arrastar para o inferno as pessoas. Elas precisam aprender a mortificar a carne, senão corre grande risco de morte. Talvez você seja escravo do pecado carnal há muitos anos, esteja até meio que desanimado. Mas eu quero dizer que houve uma cruz, há uma cruz, através da qual nós somos libertos do poder escravizador do pecado. Essa igreja tem tudo para ser livre do pecado carnal, livre das atrações deste mundo. O nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que seja destruído e nós não servamos mais o pecado como escravos. Romanos 6,6 fala sobre isso. A vida crucificada, irmãos, igreja, é o segredo para nós não sermos mais uma vítima dos pecados da carne. Vamos multiplicar a carne. Amém? Quero só ler Romanos 13,14, pedindo para Deus que este verso seja uma realidade na sua vida. Romanos 13:14. Mas, revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Jesus Cristo, e este crucificado, é a providência de Deus para mortificar a carne. É maravilhoso. É maravilhoso estar revestido de Cristo e vivendo a vida crucificada. A carne não terá poder sobre você, nem o mundo, nem o diabo. Essa igreja está recebendo a estratégia de guerra espiritual, armas poderosas contra os inimigos do cristão, o mundo, a carne e o diabo. Isso aqui é maravilhoso, é precioso. Amém? Tenho para você. Isso vem de Deus. Feche seus olhos e ore a respeito disso.